Quem são os 144.000 descritos em Apocalipse? Apocalipse 7, versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas quem são esses? São israelitas? É um número literal? Esse número aparece somente no Apocalipse? Essas são algumas questões para que a gente possa analisar. Então, vamos analisar alguns textos bíblicos para entendermos melhor quem são de fato esses 144.000 que foram selados. Quando paramos para meditar nas Escrituras Sagradas, nos deparamos com alguns padrões. Um exemplo disso é o número 144. Ele está presente de forma oculta em várias partes da Bíblia. Vamos ver alguns exemplos disso. Em Gênesis 1, versículo 5, chamou Deus luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Esse texto, além de apontar as duas alianças, tarde e manhã, lua e sol, também podemos ver em oculto o número 144. 12 horas do período da noite e 12 horas do período do dia. 12 vezes 12, 144. Em Êxodo 20, do versículo 10 ao 11, diz assim: Mas o sétimo dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O número 144 mostra o tempo de trabalho, ou seja, está apontando para o período em que a humanidade estaria trabalhando, escrava do pecado, aguardando o tão esperado dia do descanso, o sábado. Vamos fazer uma pequena reflexão. 6 dias vezes 24 horas é igual a 144. 6 dias de trabalho. Essa é uma pequena reflexão sobre os dias da criação e como eles apontam para todos os milênios. Todos os milênios referentes à criação, referentes à Terra. Um detalhe importante para ser observado é que quando a gente vai para a criação, a gente vê que todos os dias da criação, Deus disse, houve tarde e manhã. Quando chega no 7º dia, o descanso, Deus diz assim: havendo terminado a sua criação, descansou no 7º dia. Ele diz que a criação foi terminada no 7º dia, porém as obras se acabaram no 6º. E no 6º dia também vemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, somente no 6º dia. Vamos analisar alguns pontos aqui. Esse dia não tem contagem de tempo, porque a contagem foi estipulada durante os 6 dias da criação, onde teve tarde e manhã. Podemos fazer uma alusão perfeita quando a gente compara com milênios. Salmos 90, versículo 4 diz assim: Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. E Pedro usa esse mesmo texto para se referir a dias como milênios. Segundo Pedro 3,8: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então ficaria assim: 6 dias vezes 24 horas, vezes 1000, 144.000. Logo, o dia do descanso, o 7º dia, é na verdade o reino milenar de Cristo, a qual Cristo reinará com a sua igreja. Apocalipse 20, versículo 4.
Vi também tronos, nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Você consegue enxergar como esse número não aparece apenas em Apocalipse 7 e Apocalipse 14? Gênesis 15:13. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua prosperidade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mais uma vez podemos ver aqui o número 144.000 como sendo o tempo de escravidão. Isso aponta para o tempo em que o povo de Deus estaria escravo do pecado, mas ao final desse período estaria livre. Mas onde está o número 144.000 no texto? Vamos lá. Como sabemos, o calendário bíblico ou o calendário profético, o ano tem 360 dias. 400 anos vezes 360 dias. Alguém chuta qual é a matemática? Exatamente 144.000. E podemos ver também que esse mesmo povo peregrinou no deserto durante 40 anos. Então, meus irmãos, a matemática de Deus vai se revelando e apontando a sua vontade. Quando vamos para o livro de Apocalipse, vemos 24 tronos, que estão assentados 24 anciões. E o mais interessante é que o número 24 aparece 6 vezes no livro de Apocalipse. Pode ser uma mera coincidência, mas veja só, 24 vezes 6, 144. Existem ainda outros textos com o número 144 ou 144.000 em oculto, mas para esse estudo não ficar muito longo, a gente vai manter somente os textos que foram apresentados. Mas vamos ver quais as semelhanças que existem entre os 144.000 e a igreja? Agora vamos adentrar num estudo um pouco mais profundo para entender, lembrando que o foco é descobrir quem são estes 144.000. Por isso, não vamos entrar em detalhes a respeito do selamento. Isso vai ficar para um próximo estudo. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Apocalipse 14:1. Em Apocalipse 3:12 diz assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. Será, meus irmãos, que esses homens vão virar uma coluna e vão ficar ali que nem tijolos expostos numa coluna de um santuário físico literal? Ou é uma referência de um fundamento? Ou é referência de uma pedra angular, ajustada, pedras que vivem, assim como diz Pedro, que nós somos como pedras, estamos ajustados na pedra angular, então fazemos parte desse santuário. E quando a gente vai para a referência da cidade, quando a gente vai em Apocalipse 21, nos diz que o anjo vai mostrar para João quem é aquela cidade. E quando João vê, o anjo vai mostrar, na verdade, quem é a noiva. E quando João vê, e ele enxerga a visão por completo, num panorama, ele vê uma cidade. Mas a pergunta que fica: Jesus vem casar com uma cidade física literal? Ou são pessoas? São referências a um povo. Estamos aqui tratando dos 144.000. Então, podemos ver quanto à igreja
que tanto os 144.000 quanto a igreja, ambos possuem o nome do Pai e o Filho escrito em suas frontes, revelados através do Espírito. Em Apocalipse 7 diz que os 144.000 são das 12 tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7:4. Então vi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Se você conhece o mistério das duas casas de Israel, fica muito mais fácil de perceber e talvez você tenha até decifrado quem são, na verdade, os 144.000. Pois bem, Paulo fala que Israel de Deus não são os que são nascidos da carne, mas sim os nascidos da promessa. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas segundo Deus, da vontade de Deus. Em Romanos 9, do 6 ao 8, diz assim: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Ou seja, mesmo Paulo sendo judeu da tribo de Benjamim, é claro ao dizer aos verdadeiros israelitas, não são os da carne, mas sim os do espírito. Não os circuncidados na carne, mas sim os circuncidados no coração. Ou seja, a igreja está tipificada nos filhos de Israel. Apocalipse 7, 5 a 8 diz: Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Note que não aparece da tribo de Dan nem da tribo de Efraim e Manassés. Mas, quando vemos as bênçãos proféticas de Jacó sobre Dan, é dito que Dan seria serpente à beira do caminho. Gênesis 49:17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Vemos nas escrituras que Dan está sempre ligado à idolatria e apostasia. Por isso não aparece em Apocalipse 7. Pois quem é apóstata ou dedica sua vida à idolatria, não pode receber o selamento de Deus. Mas por que será que a tribo de Efraim também não aparece no Apocalipse 7? Quando Jacó abençoa Efraim, ele diz: Efraim será uma multidão de nações. Em Gênesis 48:19, diz assim: na bênção que Jacó proferiu, aos dois filhos de José. Para quem não conhece a história, deve investigar, porque é fantástico. Jacó pede para José para que traga os seus dois filhos, e José apresenta os dois filhos. E Jacó profere uma bênção para o filho mais novo e não para o filho mais velho, como retrata que deveria de ser com relação à descendência, com relação à bênção, sempre ao primogênito. E quando ele vai relatar essa bênção, ele diz assim: eu sei, meu filho, eu sei que esse outro também será um povo, também será uma grande nação. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações.
Ou seja, a bênção que estava sobre Abraão, que passou para Isaque, Isaque para Jacó, estaria sobre Efraim. E Efraim significa frutífero. Frutífero. Ou seja, Efraim primeiro era um homem, depois virou uma tribo, depois um reino, e após isso Efraim foi espalhado por todas as nações da terra e deixou de existir. Ou seja, Efraim não é mais tribo, nem reino, mas está espalhada por todas as nações. Por isso não aparece Efraim como tribo em Apocalipse 7, mas aparece a tribo de José. E no início José não era contado entre as 12 tribos, mas seus filhos, Efraim e Manassés, sim. Apocalipse 7:4. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E a gente consegue perceber que quando houve a divisão de reino, a casa de Israel foi espalhada perante as nações. Por isso essa promessa de unificação. Por isso que a gente vê na palavra de Deus que Jesus foi oriundo da tribo de Judá, a única tribo que restou naquele momento. Mas existe uma promessa de unificação. E quando lemos Ezequiel 37, diz que sobre José está a madeira que estava sobre Efraim. Ezequiel 37, versículo 19 ao 22, diz assim: Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei o pedaço da madeira de José, que esteve na mão de Efraim, das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel. Um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais serão divididos para o futuro. Nunca mais serão dois reinos. Ou seja, Efraim foi semeado entre as nações, e por isso é a tribo de José que é citada em Apocalipse 7. Isso é, não aparece a tribo de Dan, pois Dan aponta para a apostasia, e nem a tribo de Efraim, pois ela foi espalhada por todas as nações, e será acolhida na figura da igreja. Referência que nós lemos no início do texto, em que Paulo decifra a diferença entre judeus e gentios. Por isso, Tiago saúda as 12 tribos de Israel na sua carta. Como que ele saúda as 12 tribos, se naquela época já não existia 12 tribos? Porque ele entendeu o mistério de Deus revelado. E Tiago proferiu assim, Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações a todos vocês. Essa mensagem é para todo o povo de Israel. Essa mensagem é referente à igreja. Vejamos mais alguma semelhança entre os 144.000 e a igreja. Apocalipse 14, versículo 1 ao 3 diz assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de trovão, grande trovão. Também a voz que ouvi era como a de arpista, quando tangem a sua harpa, e entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Apocalipse 15, do 2 ao 3, diz assim: Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Em Apocalipse 5, do 8 ao 9 diz: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões
prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Ou seja, tanto a igreja quanto os 144.000 têm voz como de arpista. Também cantam um novo canto diante do trono de Deus. Além disso, é dito que tanto os 144.000 quanto os 24 anciões, quanto a igreja, foram comprados para Deus. E Paulo e Pedro falam disso, que fomos comprados por bom preço, pelo sangue de Jesus. 1 Coríntios 6, versículo 20, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo. 1 Coríntios 7, 23, por bom preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. 1 Pedro 1, 18 a 19, sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Ou seja, os 144.000, os 24 anciões e a igreja, são nomenclaturas diferentes para se referir ao mesmo povo, simples assim. E é por isso que Apocalipse 7, no verso 9, diz que os 144.000, na verdade, são multidões incontáveis. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Palmas nas mãos, meus irmãos, é referente à festa dos tabernáculos, a mesma linguagem usada na festa dos tabernáculos. Sabemos que os tabernáculos, como está escrito em Apocalipse, se refere à reunião daquele grande dia, a festa, as bodas do Cordeiro, juntamente com o seu povo, com a sua igreja. Tá, mas é dito que os 144.000 não se contaminaram com mulher. E agora? Apocalipse 4, versículo 4. São estes que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. A pergunta é: quem disse que mulher contamina o homem? O casamento, dentro do padrão que Deus determinou, é abençoado por Deus e nele não existe mácula alguma. Portanto, isso não é literal. Não se contaminar com mulher significa não seguir após outros deuses. Isso fica claro quando lemos Jeremias 3. Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê, aonde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões, com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva serôdia. Mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Não é de fato agora mesmo tu que invocas dizendo: Pai meu, tu és amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira? Ou reterás até o fim? Sim, assim me falas. Sim, assim me falas, mas cometes maldades. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste que fez a pérfida a Israel? Foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa, e se deu ali a toda a prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. Quando por causa
de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Apocalipse 2,14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Apocalipse 2,14. Também temos em Apocalipse 2,20. Tenho, porém, contra ti o tolerasses essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Ah, Jezabel, né? Que referência que temos de falsos profetas e falsas profetisas nos dias de hoje. Apocalipse 17, do 1 ao 2 diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. É dito que os 144.000 são virgens, e Paulo retrata a igreja que esperava a volta de Cristo como sendo uma virgem, a noiva. 2 Coríntios 11:2 diz assim: Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Efésios 5:26-27 diz assim: Para que santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, meus irmãos, os 144.000 são a totalidade, a plenitude do povo de Deus. 144.000 nada mais é do que um número simbólico para falar do povo santo de Deus, como é dito em Apocalipse 7, no verso 9. Os 144.000 são, na verdade, multidões incontáveis de toda a nação, tribo, povo e língua. Uma referência exata de uma cidade que está sendo levantada. Sim, aquela mesma apresentada para João, aquela mesma noiva em que Cristo irá se casar naquele grande dia. Quero dar os méritos dessa mensagem para o irmão Juan Faustino. Essa mensagem é um entendimento que já temos há muito tempo, mas o irmão conseguiu explanar em texto e eu estou trazendo em áudio, mas pelo correto estou dando os créditos a esse irmão. Eu peço que todos os irmãos meditem para se achar escritos neste livro, o livro da vida, aonde estão sendo escritos os nomes dos filhos de Israel, esses mesmos que serão contados junto às 12 tribos, esses mesmos representando a noiva, a esposa de Cristo.